Fala galera, aqui é seu amigo Cleberson de novo, e hoje a gente termina a nossa aula de sulcos e giros cerebrais, conversando sobre o lobo occipital e revisando brevemente o sistema límbico. Faltando então o último lobo que a gente não conversou ainda, o lobo occipital. Vamos destacar apenas as estruturas aqui, o giro lingual, o cúneo e os sulcos calcarino e parieto occipital. Começando pelos sulcos, então. Talvez o sulco mais importante do próprio lobo occipital seja o sulco calcarino, mas é importante a gente conhecer também o sulco parieto occipital, que faz as margens desse lobo. Olhando aqui nossa clássica visão num corte sagital próximo à linha média, a gente vê que tem um sulco aqui na face posterior que já chama bastante atenção, que está bem na porção posterior do lobo parietal. E ele justamente delimita a transição entre o lobo parietal e o lobo occipital. Por isso ele recebe o nome de sulco parieto occipital. E se a gente olhar para tudo que está posterior a esse sulco, que é o lobo occipital, a gente vê que tem um sulco ali na região mediana que se destaca. Esse sulco que corre de anterior para posterior, que é justamente o principal sulco do lobo occipital, que é o sulco calcarino. Muito importante esse sulco, porque aqui a gente encontra uma outra área primária. A gente já viu a área motora primária, a área sensitiva primária, e aqui nós temos o córtex visual primário. Vocês vão ver que várias estruturas que a gente vai falar estão relacionadas com a visão, porque é a principal função atribuída com o lobo occipital. E é nas margens desse sulco aqui, do sulco calcarino, que nós encontramos o córtex visual primário. Uma outra estrutura que a gente consegue ver logo abaixo desse sulco que eu acabei de comentar é o giro lingual. O giro lingual, apesar do nome, não está relacionado exatamente com a fala, mas sim com a visão, como eu falei para vocês. Sobretudo com a leitura, e alguns autores acreditam também que está relacionado ao processamento de memórias visuais. Então não me perguntem por que ele se chama giro lingual, se não tem nada a ver com a linguagem, mas sim com a visão. Alguns autores dizem que é por causa do formato dele, alongado, achatado, então vamos ficar com essa explicação por falta de uma melhor. Então a gente vê aqui o sulco que eu acabei de comentar com vocês, e logo abaixo desse sulco calcarino, esse giro aqui um pouquinho achatado, que segundo alguns parece uma língua, por isso recebe o nome de giro lingual. Por fim, nós temos o cúneo, que é uma outra estrutura que ocupa grande parte do lobo occipital. Essa é uma região que também está relacionada com processamento visual, recebendo informações da retina, e está relacionado ao campo visual contralateral. Então, é uma das muitas estruturas do encéfalo que a gente tem que lembrar que cruza, portanto, o acometimento de um lado geralmente vai gerar manifestações clínicas do outro lado. A gente vê então aqui novamente o sulco calcarino, e toda essa região aqui, localizada entre o sulco calcarino e o sulco parieto occipital, é o que a gente vai chamar de cúneo, uma região de fundamental importância para o processamento visual. E foi isso que a gente tinha para falar do lobo occipital. Para a gente revisar então, não podemos esquecer de ver o giro lingual, o cúneo, e em termos de sulcos, o sulco calcarino e parieto occipital. Sempre lembrando que essas estruturas do lobo occipital estão intimamente relacionadas com a visão. Falei de vários lóbulos e tinha prometido conversar rapidamente de uma outra estrutura para vocês, que é a ínsula. Essa é uma outra estrutura do encéfalo que alguns autores dividem como se fosse um lobo próprio. Outros estudam ele junto ao lobo temporal e outros ainda de um lobo funcional que seria conhecido como lobo límbico. Seja como for, nós temos que lembrar da ínsula, porque é uma região de córtex profundo que está delimitada pelo opérculo. Como a gente já viu, existe uma porção do lobo frontal que forma o opérculo, e também no lobo parietal e no lobo temporal. Vai ficar mais claro nas imagens a seguir. A ínsula está relacionada a múltiplas funções, principalmente com o córtex primário do paladar, também com o processamento da linguagem e com o controle de algumas funções autonômicas. O segredo para a gente encontrar a ínsula é achar esse córtex aqui relativamente profundo. Enquanto o restante do córtex a gente vê que tem um contato com a superfície interna da tábua óssea do crânio, nós temos essa estrutura aqui na profundidade da fissura de Sylvius. E aqui justamente nós encontramos a ínsula. Se a gente for ver aqui em outras visões, no corte coronal e no corte sagital, o segredo é a gente seguir a fissura de Sylvius e ver que lá fundo na fissura de Sylvius a gente tem um pouquinho de córtex nessa orientação mais verticalizada. E é justamente essa região aqui que a gente vai chamar de ínsula. Aqui no outro lado, no corte sagital, a gente consegue ver como se estivesse dissecando o cérebro. Se a gente afasta aquela parte de baixo, que é o lobo temporal, e afasta aquela parte de cima, que é o opérculo frontal, a gente dá de frente com a ínsula, que é essa porção mais profunda. Agora a gente pode citar rapidamente também o sistema límbico. O sistema límbico, uma das estruturas encefálicas, está relacionado com funções extremamente complexas do ponto de vista evolutivo, principalmente o processamento da memória e das emoções. Muitos estudos já foram feitos a respeito do sistema límbico, mas a descrição mais clássica, apesar de antiga, ainda tem bastante valor, que é essa conhecida como circuito de Papez,
Quem lembra dessas aulinhas de neuroanatomia, neurofisiologia, com certeza já vai ter estudado isso. Claro que hoje em dia a gente sabe que não é tão simples assim, são mais de 80 anos que isso foi descrito, mas ainda vale a pena a gente ter essa noção básica, pelo menos para todo radiologista ou todo clínico que está de frente a um exame que possa ter algum tipo de suspeita de comprometimento do sistema límbico, lembrar de analisar essas estruturas, que seriam as seguintes: os hipocampos, os fórnices, os corpos mamilares e os núcleos anteriores dos tálamos. A maioria dessas estruturas eu já falei em outras aulas, por exemplo, os hipocampos, então agora eu só vou citar rapidamente aquelas que a gente ainda não viu. Começando pelos corpos mamilares, então. Os corpos mamilares são essas duas proeminências aqui, situadas na linha média, imediatamente abaixo do hipotálamo. A gente vê que elas são pareadas, cada uma delas faz essa proeminência convexa, e tem esse nome porque realmente parecem dois pequenos mamilos. E uma outra estrutura que eu não citei ainda foi o fórnix. O fórnix é uma estrutura complexa, na verdade ele tem uma orientação tridimensional de anterior para posterior, formando como se fosse a letra C. Porém, a dica que eu tenho para dar para quem está começando é que o aspecto mais fácil de ver são essas estruturas aqui, as colunas do fórnix. Situada dentro do círculo amarelo, logo abaixo daquela divisão entre os dois ventrículos laterais, o septo pelusto, a gente vê essas duas colunazinhas aqui, uma indo para a direita e outra indo para a esquerda. Essas são as duas colunas do fórnix. Por que é importante a gente conhecer essas estruturas? Muitas vezes, quando você está laudando o exame, tem suspeita de alguma doença que tenha acometimento do sistema límbico, por exemplo, uma doença de Alzheimer, ou às vezes até um paciente com outra manifestação de uma doença que acarreta danos ao circuito de Papez, como por exemplo uma esclerose mesial temporal no paciente com epilepsia, mesmo que você não tenha alteração na estrutura principal, por exemplo o hipocampo, vale a pena você dar uma olhadinha no fórnix, porque às vezes você vai ter uma sutil alteração ali que ajuda a corroborar o diagnóstico. Ou até nos pacientes que têm grandes alterações no hipocampo, nesses pacientes com epilepsia grave, com uma grande esclerose mesial temporal, vale a pena dar uma olhada na coluna do fórnix do mesmo lado, porque geralmente ela vai ter algum tipo de acometimento, ou vai estar atrofiada, ou vai estar com sinal anômalo, mas tudo isso é motivo para a gente conversar em outras aulas. Por enquanto, pelo menos lembre-se de onde procurar essa estrutura e de sempre dar uma olhadinha nela. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse módulo, pessoal. A gente vai ficando por aqui com essa aulinha de anatomia. Espero que vocês possam revisar as outras modalidades também, para a gente conseguir guardar sempre os giros e sulcos da cabeça, para conseguir sempre fazer descrições exatas nessa aula e nas outras. Muito obrigado.